amigos, o aviso foi dado e o desespero em Brasília não é apenas real, ele é palpável. O clima nos corredores do poder mudou esta semana. Os Estados Unidos acabaram de colocar o governo brasileiro contra a parede de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, previu. Não estamos falando de uma nota diplomática comum ou de um puxão de orelha protocolar. Estamos falando de uma sentença de asfixia financeira que tem o poder de derrubar um por um os pilares do sistema que você conhece. O que está em jogo aqui, meu caro, não é apenas uma briga política entre direita e esquerda. Esquece isso por um segundo. O que está na mesa é algo muito mais profundo. Sanções internacionais pesadas, contas bloqueadas em solo americano e o fim definitivo do que eles mesmo em suas conversas de bastidores chamam de papo cabuloso. E eu vou te mostrar com dados e fatos por que o Lula está tentando negociar desesperadamente, oferecendo até as nossas terras raras para o governo americano em uma tentativa patética de impedir que PCC e Comando Vermelho sejam declarados oficialmente como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Eles sabem que se isso acontecer, o castelo de cartas desmorona. Olha só o nível da coisa, preste atenção. O governo dos Estados Unidos enviou um recado direto, mas eles não enviaram para o Ministério da Justiça e nem para o Palácio do Planalto. Eles ignoraram o governo federal e falaram direto com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Você entende a gravidade disso? Por que avisar o Banco Central e ignorar quem deveria cuidar da segurança pública? Porque Washington sabe exatamente onde dói. No bolso. Eles sabem que o sistema brasileiro só se mantém de pé porque o dinheiro flui. E eles avisaram que estão caminhando para classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas estrangeiras, a famosa sigla FTO. Isso é uma humilhação diplomática sem precedentes na história do Brasil. É como se os Estados Unidos estivessem dizendo: nós não confiamos no seu governo para combater o crime. Então nós vamos fazer isso por vocês, cortando o oxigênio financeiro. E quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles ativam uma arma nuclear jurídica chamada Lei Magnitsky. E é aqui que o buraco fica muito mais embaixo. Essa lei dá ao Departamento do Tesouro americano o poder de congelar imediatamente qualquer ativo em solo americano e proibir qualquer banco global de fazer negócios com quem estiver minimamente ligado a esses grupos. Se você tem um banco no Brasil que lava dinheiro para o tráfico, esse banco morre no mercado internacional em 24 horas. Mas agora vem a parte que ninguém te contou na grande mídia, mas o Shimon te conta. A parte que eles estão tentando esconder a todo custo. O Lula caiu em uma armadilha mortal preparada pelo Departamento de Estado americano. Se ele for à televisão agora para defender a tal soberania nacional contra essa medida americana, ele estará diante dos olhos do mundo inteiro defendendo traficantes de drogas e terroristas. Bom, ele já fez isso na ONU para o mundo todo ver, defendendo os traficantes, dizendo que eles são vítimas dos usuários. Então, imagine a cena. O Lula tentando explicar para Donald Trump que nossos menininhos do tráfico são apenas vítimas da sociedade e que o governo americano não tem o direito de mexer neles. É o fim da linha para a narrativa internacional do PT. E tem o fator Trump. A volta de Trump ao poder acelera esse processo de uma forma avassaladora. O sistema brasileiro treme porque sabe que com Trump, o Departamento de Estado não aceita jeitinho e nem conversa fiada. Se Washington decidir que o sistema financeiro brasileiro está sendo usado para financiar o terrorismo das facções, o cerco se fecha. E você acha que o Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes vão conseguir dar uma canetada para parar o Tesouro americano? Eles podem mandar no Brasil, mas em Washington eles são apenas nomes em uma lista de investigação. Agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Mas se você acha que Moraes vai ficar assistindo isso de braços cruzados, preste atenção, porque agora a gente entra no coração do problema. Retome comigo o tema do Banco Master, da Raej e das conexões que estão vindo à tona. O Paulo Figueiredo já trouxe documentos mostrando elos de facções com fundos de investimentos que têm vínculos diretos com as mais altas instâncias do país. Lembre do que nós falamos? O sistema é mestre em criar inquéritos para se autodeclarar o salvador da democracia. Eles dizem que estão combatendo o golpe, mas o que eles estão escondendo é o papo cabuloso. O eleitor de centro, aquele cara que não é militante, ele pode até não entender as nuances de um inquérito do STF. Ele pode até achar que o Alexandre de Moraes está certo em punir quem ele acha que é golpista, mas existe uma coisa que o brasileiro médio detesta mais do que tudo: o crime organizado. Ninguém gosta de ver o tráfico dominando o seu bairro. E quando os Estados Unidos ligam os pontos e mostram
mostram que o sistema financeiro e jurídico brasileiro pode estar servindo de escudo para o PCC, o sistema perde o seu último apoio popular. E é aqui que a ditadura da toga se choca com a realidade das ruas. O braço... Agora vamos entrar na hipótese que tira o sono de qualquer estrategista político em Brasília. E se as facções não forem apenas grupos criminosos? E se eles forem, na verdade, braços de campanha? Pense comigo, existem zonas eleitorais inteiras do Brasil onde você só entra se o traficante deixar, onde o candidato da oposição é proibido de fazer campanha sob pena de morte. Quem garante que o voto de cabresto moderno não é operado pelo Comando Vermelho a mando de quem está no poder? Veja bem, se o PCC e o Comando Vermelho forem declarados terroristas, os Estados Unidos podem investigar cada centavo que financiou as campanhas de 2022. Eles podem rastrear o fluxo do dinheiro que sai das biqueiras, passa por bancos digitais e termina em marqueteiros políticos. Se essa conexão for provada, não estamos falando apenas de cassação de mandato, estamos falando de um crime internacional de proporções bíblicas. E é por isso que o Lula está desesperado. Ele sabe que se o braço financeiro do crime for cortado, os cabos eleitorais de luxos do sistema desaparecem e ele fica sozinho no palco. O impacto disso nas eleições de 26 é devastador para o governo. Lula sabe que a economia está derretendo. Ele sabe que o povo está sentindo o preço do arroz e do feijão dobrar. A única forma que ele tem de se manter relevante é criando um inimigo externo ou controlando o processo eleitoral através do medo. Mas como você controla o medo se o seu principal operador de medo, as facções, estão sob a mira do FBI e da CIA? Bom, o sistema está perdendo a sua capacidade de resposta. O aviso dado ao Galípolo não foi por acaso, foi um checkmate. E os Estados Unidos dizem: nós sabemos quem vocês são, nós sabemos onde o dinheiro está e nós vamos puxar a tomada. O Lula pode tentar entregar nossas terras raras, pode tentar fazer qualquer acordo de bastidor, mas a verdade é que o cerco está se fechando. O sistema brasileiro atingiu o seu ponto de saturação. E isso não é um caso isolado, meus amigos. Isso é o padrão de um regime que se fundiu com o que há de pior na sociedade para se manter no poder a qualquer custo. Mas o tempo de impunidade, aquele tempo onde as canetadas de Brasília resolviam tudo, está chegando ao fim. O mundo está assistindo e dessa vez as paredes do sistema não têm alcance transatlântico. O sistema treme porque percebeu que a verdade é a única coisa que eles não podem censurar fora das nossas fronteiras. Mas eu quero saber de você que chegou até aqui e entende a gravidade do que está acontecendo. Você acha que os Estados Unidos vão realmente ter coragem de ir até o fim e peitar o STF e o Planalto? Ou você acredita que Lula vai conseguir entregar o que resta do Brasil, nossas terras raras e nossa soberania, apenas para salvar a própria pele e a dos seus aliados? Comente aqui embaixo, porque a sua opinião, a sua percepção da realidade é a única coisa que ainda faz o sistema tremer de verdade. E preste atenção, porque se você busca a verdade sem filtro, sem as amarras dessa censura que tenta nos calar a cada vídeo, você precisa estar aonde o sistema não alcança. Aqui na tela tem o QR Code que te leva direto para a nossa comunidade exclusiva e livre de censura. É lá que nós aprofundamos o que o sistema não quer que seja dito. Então clica no link que está no comentário fixado e na descrição do vídeo e vem para a nossa comunidade com mais de 3.000 membros. E se você, assim como eu, está cansado dessa cultura woke, desse mimimi que destruiu até o nosso entretenimento, conheça o nosso canal de séries e filmes. É conteúdo de verdade, com dicas de valor, sem agenda ideológica empurrada goela abaixo. Tudo filtrado para você apenas curtir os filmes e as séries com a sua família, que inclusive falam das guerras no Oriente Médio, falam da queda do sistema. Bom, o link está aparecendo agora no card, na descrição e no comentário fixado. Blinde a sua mente, proteja a sua família e não aceite o silêncio como resposta. Eu sou Shimon Oliveira, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like.